Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de empreendedorismo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito delicado para o sucesso de qualquer empreendimento: como calcular o preço de venda do nosso produto ou do nosso serviço. E eu vou começar dando um exemplo aqui para vocês. Digamos que nós estejamos começando um negócio ou vendendo picolé na beira da praia. Coisa tão boa! Vamos lá então ao exemplo. Digamos que esse pote de lápis seja um freezer cheinho de picolés. Nós temos aqui, digamos, 300 picolés que um fornecedor, que um produtor de picolés nos entregou, consignado. Nós não pagamos antecipadamente. Ele vai nos cobrar no final do mês apenas aqueles picolés que nós vendemos. O restante ele vai levar de volta, vai substituir, enfim, e vai seguir para o próximo mês a nossa venda. Então, nós vamos sair para vender com o nosso carrinho, com a nossa bicicleta, enfim, vamos sair para a beira da praia para vender os nossos picolés, ok? Levem sempre um caderno e uma canetinha para poder anotar a venda do dia. E aí a gente sai lá com o nosso carrinho e vai passando pelos guarda-sóis, pelos veranistas e oferecendo o nosso picolé. O nosso fornecedor vai cobrar no final do mês, não esqueçam, ele vai cobrar R$1 por cada picolé que nós vendermos. Ele vai cobrar R$1. Digamos que no primeiro dia nós vendemos 2 picolés. Não era um dia muito bom, e aí nós voltamos no segundo dia e nós vendemos mais 2 picolés. E aí nós temos que ter o nosso caderninho, onde nós vamos anotar aqui a data, cada dia que nós vamos sair para vender o nosso picolé. No outro dia nós vendemos um, e quando chega lá no final do mês, digamos que nós tenhamos vendido 10 picolés. É uma ideia, uma suposição, tá? Nós vendemos 10 picolés vezes R$2, que foi o nosso preço de venda. Nós temos aqui R$20 na nossa caixinha. Esses R$20 são o nosso lucro? Não, não é, gente? Por quê? Por que não é o nosso lucro? Vocês lembram que eu disse que o nosso fornecedor deixou os picolés de forma consignada, mas ele vai voltar aqui no final do mês para que nós paguemos R$1 por picolé. E quanto que nós vamos pagar então para ele? Nós vamos pagar R$10 para ele, sobrou para nós 10. Esse é o nosso lucro, R$10? Também não. Por quê? Nós vamos ver na sequência que nós temos muitos custos a serem considerados. Alguns negócios têm mais custos, outros negócios têm menos custos, mas todos eles vão ter mais do que simplesmente comprar um produto e revender. Digamos que a gente tenha que pagar um aluguel do nosso carrinho. É uma hipótese. Aquele carrinho que nós usamos para vender os picolés na beira da praia. Se nós pagamos por ele, digamos, R$1 de aluguel do carrinho. Aí nós pagamos R$1 para a prefeitura, porque ela nos cobra uma taxa, um imposto, para que nós possamos vender o nosso produto na beira da praia. R$1 de imposto. Nós temos aqui R$2, já que nós temos que tirar daqueles 10. Então, aqueles 10 não são o lucro, eles são uma margem que nós colocamos sobre o valor que nós pagamos do produto, para que a gente possa, com essa margem, cobrir os custos e ainda ter o nosso lucro. E o lucro? Quanto que daria aqui 10 menos 2? Nós teríamos R$8. Este também não é o lucro, porque nós temos que guardar um pouco do dinheiro, que é o lucro, para futuros investimentos. O lucro, ele não serve para ser gasto no nosso dia a dia de uma empresa, porque senão ela nunca vai poder crescer. Digamos que ela tenha que alugar mais um carrinho, ou ela queira comprar o seu próprio carrinho para vender, ou ela queira daqui a pouco mudar o seu ramo e também
fazer o seu picolé, ela vai ter que investir. Então, esse lucro que fica guardado é para futuros investimentos. Ou para que no final de um negócio, quando ela encerra, esse dinheiro esteja sobrando. Agora, eu não posso gastar o lucro da minha empresa, não posso gastar esse dinheiro, eu tenho que gastar aquilo que eu considero que seria o meu salário justo, ou que se chama de prolabore. Prolabore é o valor pelo nosso trabalho, é o dinheiro que os proprietários, que os donos dos negócios retiram para o seu próprio gasto. Digamos que eu tenha aí um gasto mensal meu, da minha família, de R$3. Este é o meu prolabore. E aí eu vou tirar estes R$3 daqueles 8 que estavam sobrando e o meu lucro vai ser então de R$5. R$5 foi o meu lucro deste mês. E nós estamos de parabéns porque a gente conseguiu ter lucro. Ok? Então esse aqui foi um exemplo bem simples, usando lápis de cor para fazer de conta que são picolés. E assim a gente vai fazer com qualquer outro tipo de produto que nós formos comercializar. Bom, como a gente viu no nosso exemplo, não basta apenas a gente colocar um percentual por cima do valor que nós pagamos pelo nosso produto. Nós precisamos levar em conta os custos envolvidos e o lucro também que nós queremos para nós, aquele dinheiro que vai ser guardado para novos investimentos, enfim, para dizer que a nossa empresa está dando lucro. Felizmente, no nosso exemplo, a gente estava tendo um lucro aí de R$5 aproximadamente. Mas vamos lá, nós temos que diferenciar o que são custos fixos e custos variáveis. Como é que a gente sabe quando um custo é fixo e quando a gente sabe que é um custo variável? Bom, é bem simples de se entender. Todos os custos fixos são aqueles que vão continuar, mesmo que nós não estejamos trabalhando, que nós não estejamos produzindo ou vendendo nossos produtos. Por exemplo, o aluguel de uma loja, de um imóvel, de uma fábrica, de um pavilhão, a conta da luz, a conta da água, a internet, o telefone, são custos fixos. São custos que, se esse mês eu decidir não trabalhar, eu vou continuar pagando por eles, certo? Já os custos variáveis são aqueles que dependem da quantidade que nós estivermos produzindo. Por exemplo, se a gente vai produzir pastel, o pastel ele exige que a gente tenha a massa. Talvez se a gente for fazer a massa, nós precisamos de ovos, farinha, sal. Nós certamente vamos precisar da carne, do camarão, enfim, daquele recheio que vai dentro do nosso pastel. E nós temos que pagar por ele. Nós precisamos de cebola, nós precisamos de tomate, nós precisamos de azeite, de óleo para fritar o nosso pastel. Esses são os nossos custos variáveis. Dependem de quanto a gente vai produzir e comercializar. Tá? Basicamente, são esses os nossos custos, né, variáveis e os custos fixos. E eles precisam ser levados em conta. Os impostos são outro tipo de custos que nós temos que colocar no nosso produto. Assim como a gente viu no exemplo da venda do picolé, que nós tínhamos lá um valorzinho cobrado pela prefeitura, tá? Ele simbolizou, no nosso exemplo, os impostos, que dão mais ou menos em torno de 30% de todo o nosso produto. E depois que nós tivermos calculado todos esses custos, nós precisamos saber também qual é o lucro que nós queremos ter para esse nosso negócio. Tá? E a gente tem que colocar isso em cima do preço. Algo muito importante, então, a fórmula do nosso preço de venda é o custo
e aí envolve os custos fixos e os custos variáveis, mais o lucro que nós queremos obter para o nosso negócio. Então, a tarefa de vocês para a próxima etapa é calcular aproximadamente quais são os custos que vocês têm para produzir e para vender os seus produtos e também o lucro que vocês querem ter. Não esqueçam de incluir também nos custos o prolabore de vocês, que é o seu próprio salário, o salário do dono da empresa, e se vocês tiverem um funcionário, o salário deste funcionário no seu custo.